Ser pioneiro. Aquele que abre caminhos através de paragens desconhecidas. O precursor do desenvolvimento. O empreendedor que ajuda a construir novos horizontes. A Associação Comercial e Industrial de Pinhalzinho tem a honra de homenagear os nossos desbravadores empresariais, verdadeiros pioneiros que contribuíram para o desenvolvimento desta terra. Alfredo Matheus Doifel atuou em Pinhalzinho como o primeiro dentista. Casado com Oswaldina Vitorina Doifel, em memória, é pai de Marta Josefina da Silva, Paulo Matheus Doifel, Ivana Lúcia Nardi, Jossara Terezinha de Lima, Laerte Antônio Doifel e Marco Alfredo Doifel. Veio para Pinhalzinho em meados de 1956 para trabalhar como dentista prático. Inicialmente instalou-se na pensão de Edgar Verlang. Após, passou a trabalhar no antigo hospital, localizado na Rua Niterói, esquina com a Avenida Porto Alegre. Trabalhou também em Nova Erechim, Sul Brasil, linha Tarumanzinho, linha Barra da Europa, deslocando-se a cavalo para esses locais. Os procedimentos eram rudimentares e paliativos. Havia poucos recursos, poucas estradas e a energia elétrica ainda não existia em Pinhalzinho. O primeiro profissional formado em odontologia encorajou-se a vir para Pinhalzinho aproximadamente 20 anos após sua chegada. Em 1976, impedido de exercer sua profissão em Pinhalzinho, passou a trabalhar no Paraguai, onde esteve afastado de sua família por 20 longos anos, pois cada viagem demorava em torno de 30 dias. Alfredo foi sócio fundador da Cooperativa Regional Itaipu, do Grêmio Recreativo Pinhalense e da Sociedade Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho. Membro da Comissão para a Criação do Distrito de Pinhalzinho. Atuou também como presidente do Grêmio Recreativo Pinhalense, primeiro secretário da Cooperativa Regional Itaipu, secretário da Sociedade Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho, primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho e vice-prefeito. Alfredo nunca se intimidou com as dificuldades, quer sejam as impostas pela natureza ou pelos homens. Eu cheguei aqui em 56, que tinha aqui umas 30 casas. Tinha um hotelzinho onde eu parei, onde eu comecei a trabalhar a minha profissão como dentista. E daí Pinhalzinho começou a desenvolver, lugar muito lindo. Fui bem recebido. Trabalhei em muitos lugares aqui. No interior, a cavalo. Passei o rio, muitas vezes tocando cavalo, eu de canoa. E foi uma história de muito sacrifício, mas bonito. Bem, a maior dificuldade é que o povo era muito mal instruído. Ele vinha no dentista quando não tinha mais onde ir, quando a infecção já estava aí, com febre, foco. Então a única maneira era ainda de tratamento, era antiquado, era a extração. Então eu chegava a extrair 80 dentes por dia. Eu me sinto honrado, né? Muito honrado. Tinha que atender fora do Brasil, a saudade era grande. Família aqui e eu lá no Paraguai. Às de noite não dormia. Ari Fiorini nasceu em 14 de abril de 1942 em Erechim, Rio Grande do Sul. Filho de Júlio Fiorini e Eleonora Parisi Fiorini, sendo o último dos 11 filhos. Até os 13 anos, estudou nas escolas municipais. Em 1956, ingressou no Colégio Medianeira dos Irmãos Maristas. Permaneceu no educandário durante 9 anos, onde concluiu a habilitação em contabilidade. Em outubro de 1969, casou-se com Adelci Demarco Fiorini, e o casal teve 4 filhos: Marcelo, Juliano, Alexandre e Douglas. Em dezembro de 1964,
se estabeleceu em Pinhalzinho. Em 1965, Ari foi nomeado ao cargo de coletor estadual, hoje cargo ocupado por auditor fiscal, permanecendo nesta função até janeiro de 1986. Foram 35 anos dedicados à função de coletor fiscal em Pinhalzinho. Participou ativamente da vida política e social de Pinhalzinho, tendo sido presidente e secretário de várias entidades como Hospital Beneficente de Pinhalzinho, Cooperativa de Eletrificação Rural, Grêmio Recreativo Pinhalense e Pinhal Piscina Clube. Também foi diretor de esportes do Grêmio Recreativo Pinhalense, sócio fundador e presidente do Rotary Club, entre outras atividades paralelas que exerceu durante os mais de 20 anos que residiu na capital da amizade. Na política, foi eleito vereador em 2 oportunidades consecutivas, em 1967 e 1971. Exerceu por várias vezes a presidência da Câmara, acumulando o cargo de vice-prefeito. Na carreira política, auxiliou na implantação e asfaltamento da BR-282, construção do aeroporto, instalação do cinema Cine Odeon, entre outras conquistas para o município. Eu vinha nas férias aqui, passar as férias, porque eu vinha trabalhar na loja aí. Aí em frente ao posto ali onde a Extrapação tinha uma loja do Alexandre Grando, que o meu irmão era sócio. Daí eu vinha aí passar as férias aqui. Ali a praça tinha jogo, campo de futebol, né? Era e de chão, né? Batido, né? E no lado assim com as capoeiras e tinha, foi oferta um campinho no meio só, o tempo só. Me sentia na obrigação de ajudar, né? Então o que me pediam eu fazia. Mas o que eu encaminhei de gente a Florianópolis na época para doenças, tinha que pagar o imposto antes de viajar. Por exemplo, tiravam uma carga de feijão, de produto desse tipo, tinha que vir pagar, ter o comprovante de pagamento para viajar. Aí vinham de madrugada, vinham domingo, sábado não tinha hora. Quando aprontavam a carga, vinham, e eu nunca neguei para ninguém. Em 67, ocorreu aqui a maior reunião de toda a extensão da BR-282, sabe? Veio 34 prefeitos, na época, desde de Joaçaba, e eu assumi naqueles dias a prefeitura, que o Bruno estava doente, com 24 anos eu tinha. Fiquei muito feliz e satisfeito, porque é um reconhecimento do trabalho que eu fiz. E eu trabalhei para Pinhalzinho por amor à camisa, como se diz, por amor à terra e à gente, que eu gostava de todo o pessoal e gosto ainda de hoje, Pinhalzinho. Hortensila Toso Estrapasson trabalhou durante 73 anos no comércio de Pinhalzinho. A maior parte desta função realizada nas empresas dos irmãos Estrapasson, que há mais de 40 anos atuam no município, sendo um dos primeiros comércios de nossa cidade, e contribuiu para o desenvolvimento de Pinhalzinho. No ano de 1970, a empresa Irmãos Estrapasson e Alexandre Grando formou uma sociedade em Pinhalzinho e vieram de Erechim, Rio Grande do Sul, com o intuito de dar mais emprego para os filhos. As famílias vieram para Pinhalzinho com a ajuda de Álvaro Toso, que prometia ter ali um bom futuro para as famílias, trazendo junto o pequeno comércio que tinham em Erechim. Na época, a empresa trabalhava com a venda de produtos em geral, mas o forte da empresa era a venda de produtos ligados à agricultura, como na compra de produtos agrícolas. Com a necessidade de gerar mais empregos para as 2 famílias sócias, no ano de 1986, foi adquirida a empresa cerealista Fiorini. No mesmo ano, aconteceu a divisão das 2 empresas. A Irmãos Estrapasson ficou na Avenida São Paulo. Com o passar dos anos, o município de Pinhalzinho cresceu, e a família Estrapasson fez a divisão dos seus produtos devido à grande diversidade. No ano de 1999, foi adquirido o Supermercado Itaú,
onde foi transferida toda a parte de alimentos. Com o passar dos anos, foi trocado o nome para Supermercado Central. Devido à necessidade do mercado consumidor, os irmãos Estrapasson desmembrou o restante das lojas. Hortensila Estrapasson é uma das pioneiras do município de Pinhalzinho. E apesar da idade avançada, ainda contribui nas empresas. Tinha uma casinha de madeira, nós viemos em 1970, descarreguemos a mudança numa casinha lá de madeira e tinha casa de comércio também, né? Daí que fizemos sociedade e trabalhamos juntos. Lá nós não podíamos mais ficar, por causa que o lugar colônia, pouco serviço, e os filhos crescendo com estudo, eles tinham estudo. E nós viemos por isso aqui. Trabalhei no balcão 73 anos. Comecei com 15 anos, nós ia dormir tarde, porque nós tinha, quando chegava a mercadoria, nós tinha que faturar de noite, para nós poder ter ela já pronta para um negócio de manhã, né? Eu gostava de tudo, eu aceitava todas as amigas, só que tinha que ter uma alemã em alemão, porque vinha muitos alemães comprar. E os alemães, assim, queriam uma que falasse da língua dela, né? Muito feliz de ser homenageado no meio ali dos doutores, comerciante forte e tudo, né, que tem. Leopórios Bach, conhecido como Libório, nasceu em 17 de fevereiro de 1926 em Tapera, Rio Grande do Sul. Filho de Pedro Vicente Bach e Florentina Opel Bach, terceiro de 12 filhos. Casou-se com Carmen Augusta Bach em 1951 e teve sua primeira filha, Salete, ainda no Rio Grande do Sul. Mudou-se para São Carlos em 1954 para aprender o ofício de marceneiro com a família de Alfredo e Melita Daimling. E em 1955 nasce a segunda filha, Terezinha. Adquiriu em 1956 uma área de terra no distrito de Pinhalzinho, que na época pertencia a São Carlos, onde constituiu a primeira empresa jurídica com atividade de marcenaria de Pinhalzinho. Participou da construção do moinho. Participou da mobilização para a fundação de uma cooperativa de eletrificação. Em sua fábrica, produzia portas e janelas para edifícios. Incorporou à empresa a primeira ferragem e, junto a ela, vendia e instalava rádios nas residências da cidade interior. Em Pinhalzinho teve mais 3 filhos, Roque, Bernadette e Elizabeth. Participou intensamente da Comissão Pró-Emancipação do município. Em 1965, foi um dos idealizadores da ideia de trazer para Pinhalzinho o ginásio normal Plínio Arlindo Diniz. Como presidente da Cooperativa de Eletrificação de Pinhalzinho, atuou na busca de energia da Celesc, sendo Pinhalzinho o primeiro município do Oeste com energia fornecida pela Celesc. Foi sócio fundador do Grêmio Recreativo Pinhalense. Trabalhou com afinco na construção do hospital. E em 1972, a primeira discoteca do Oeste Catarinense, a Discoteca Camelão. Gente aqui do mato e para Florianópolis e conseguiram a luz, conseguiram o ginásio e consegui com os professores. Daí o governador dizia de tudo o que eles querem, porque esses alemães não saem até que não querem, ganham tudo o que querem. Veio Nova Erechim, veio o pessoal de São Miguel do Oeste em casa, saber como é que eles conseguiram tudo isso, a luz do Pinhalzinho. Pinhalzinho já tem luz lá de cima,
era de tubarão, vinha luz de tubarão. E nós não temos nada. Então ele deu as dicas, tudo, mostrou. Nós tínhamos só 2 filhos, né? Tinha só a Salete e a Terezinha. Assim foi a nossa vida. E nós continuamos. Eu nunca desanimei. Eu sempre incentivei ele. Eu nunca disse, pai, vamos embora daqui. Nunca. Nunca. Eu sempre incentivei ele. E ajudei a trabalhar. Eu ajudava ele a trabalhar na oficina. Eu cansei de ajudar a descarregar carga de prancha do caminhão. Eu sempre ajudei. Você vendia bastante porque a colônia aqui estava crescendo e todo mundo precisava de abertura. Então tinha bastante venda. Bastante. E era só ele que tinha oficina, que é uma oficina montada, boa. Eu fico feliz, porque ele lutou para esse lugar. Pedro Thome atuou por 40 anos na própria empresa, intitulada Ferraria Pinhalzinho, sendo o primeiro ferreiro do município. Casado com Terezinha Nelly Thome, foi pai de Dirce, Dércio, Dirceu, Délcio e Valmir. Ao chegar em Pinhalzinho, residiam num galpão que dividia o espaço entre casa e empresa. Pedro adquiriu conhecimento na área ao estudar em São Carlos e Palmitos, adquirindo gosto pela profissão. Como ferreiro, após a chegada da luz em Pinhalzinho, Pedro adquiriu equipamentos que agilizavam na produção, como arados, carroças, enxada, além da construção de balsas para realizar a travessia de madeiras para o outro lado do rio Uruguai. Respeitado por todos de Pinhalzinho e região, era querido e muito procurado para a produção de ferramentas para auxiliar no desenvolvimento da cidade. Empreendedor, Pedro participou da fundação do Hospital Beneficente de Pinhalzinho e também foi um dos fundadores do Grêmio Recreativo Pinhalense. Nós viemos para cá com meu cunhado, Ireneu Fogo, falecido já. E dali nós compramos um terreno ali, custou 8 cruzeiros naquele tempo, né? Então meu padrinho, Ilibaldo Purri, né? Hoje tudo é elétrico, né? Mas depois, anos depois, também veio a luz. Veio depois, né, luz, mas 2 dias tinha, 4 não, né? Ou 5. Mas depois mais ela veio a Celesc, né? Anos depois, né? E daí compramos um motor novo, né? E fomos trabalhando, de ferraria, né? E de manhã, olha, nós levantava, era inverno, era verão, quase sempre 5 horas, 4:30. Naquele tempo, que nem hoje, é um milagre a gente ver uma carroça ainda. Naquele tempo era muito, daí caía o sol muito forte, né? Daí caía as rodas, né? A ferro, né? Tinha que apertar, né? E para apertar precisa nó. Trabalhemos e sempre com amor e carinho. Olhar para o passado e reconhecer a força e espírito empreendedor destes desbravadores é como reviver uma história que continua sendo escrita nos dias de hoje. Que estas ações sirvam de exemplo e inspiração para a conquista de muitos outros feitos no futuro vindouro. Aos pioneiros desta inesquecível história, o nosso muito obrigado. Associação Comercial e Industrial de Pinhalzinho, 37 anos.